noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, vamos pedir ao Espírito, para nos iluminar, gente, porque sem Deus nós não somos nada, não é? Então tudo que nós vamos fazer, todo o trabalho que nós fazemos para Deus, nós precisamos da graça de Deus, tá? Então, nós já nos recomendamos a Deus, então agora vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? Você que pode me ajudar aí compartilhando com outras pessoas, tá? Nos grupos de oração, na igreja, né? Por favor, me ajude a divulgar esse canal de teologia católica que oferece, inclusive, um curso do catecismo da igreja, tá? A igreja pede que a gente faça um curso do catecismo. É a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos está aqui, tá? Então nós estamos estudando agora os sacramentos. Já estudamos aí o credo, já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os 7 sacramentos. Terminamos o batismo e hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar o segundo sacramento, que é o sacramento da crisma, que também é chamado de confirmação, tá? Então, abra aí o catecismo, se você quiser me acompanhar. O último parágrafo que nós estudamos foi o parágrafo 1305. Hoje nós vamos estudar o 1306. O título é: Quem pode receber este sacramento? Então, hoje nós vamos ver que não são todos que podem receber os sacramentos. Claro que não. Então, nós vamos estudar, nós vamos ver aí o que o catecismo nos ensina e nós vamos explicando, tá, sobre este importante sacramento, tá bom? Então é o parágrafo 1306. Quem pode receber este sacramento? Tá? Vamos ver aí. Todo batizado, ainda não confirmado, ou seja, que ainda não foi crismado, pode e deve. Olha o que o catecismo está dizendo. Vou ler bem devagar, tá? Todo batizado, por quê? Porque quem não é batizado não pode receber nenhum sacramento. Então, para você receber qualquer sacramento, você tem que ser batizado. É a primeira exigência, tá? Então, se você é batizado, você pode receber o sacramento do crisma. Se você não é, aí você não pode. Você tem que batizar primeiro para depois ser crismado. Então, todo batizado que ainda não foi crismado pode e deve. Então, gente, o sacramento do crisma não é facultativo, é obrigatório para todo católico. Então, se você ainda não é crismado, tá? Eu sou batizado, mas não fiz o crisma. Pode ter 100 anos, pode ter 90, 80, não tem problema nenhum.
tá? Você deve ser crismado. Receber o sacramento da confirmação. Isso está onde? Isso está no Código de Direito Canônico da Igreja, tá? O Código de Direito Canônico da Igreja é o Estatuto da Igreja, é o que rege, né, tudo aquilo que o católico precisa fazer. Seja ele leigo, seja ele padre, né, todo católico ele é regido pelo Código de Direito Canônico. Então, o documento da Igreja, né, diz que o católico ele tem que ser batizado e tem que ser crismado. Tá? Então, para você, por exemplo, ser padrinho de batismo e de crisma, você precisa ser batizado e crismado. Tá? Para matrimônio já não precisa. Por quê? Porque matrimônio não tem padrinho. A gente fala padrinho porque é uma tradição, mas só tem padrinho no batismo e na crisma. O matrimônio é testemunha. Tá? Então, para matrimônio não precisa nem ser batizado nem crismado. Mas para ser padrinho de batismo e de crisma, você tem que ser batizado e crismado. Ok? Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade. Olha que coisa bonita. Então, esses três sacramentos eles estão unidos: batismo, crisma e Eucaristia. A gente que trabalha com isso, a gente vê a maravilha que é. Tem gente que recebe no mesmo ano batismo, crisma e Eucaristia. Já tem acontecido muito, porque eu dou aula, graças a Deus, eu preparo. Né? Ano passado mesmo eu tive duas alunas, né, que foram batizadas, fizeram a primeira comunhão e foram crismadas no mesmo ano. Olha que maravilha. Então esses três sacramentos estão unidos. Formam uma unidade. Segue-se que os fiéis têm a obrigação. Aí, olha o que o catecismo está dizendo. Parágrafo 1306. Então, o fiel católico tem a obrigação de ser crismado. Ok? De receber tempestivamente este sacramento. É uma pena, não é? Que hoje, né, as pessoas hoje não buscam esse sacramento. Mas isso está mudando. Eu tenho falado isso aqui, todo ano são mais de 100 para crismar aqui na matriz. Louvados, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome de Deus. Todo ano é mais de 100. O bispo crisma mais de 100. Louvado seja Deus, parece que o pessoal está acordando. Você, gente, vai receber os dons do Espírito Santo, que você já tem no batismo, mas que vai frutificar muito mais, que agora você vai receber adulto. O batismo você recebe criança, não é? Louvado seja Deus que as pessoas estão acordando para isso. Pois, sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Olha o que o catecismo está dizendo. Fica incompleto. Se você é batizado, faz a primeira comunhão, mas você não é crismado, fica incompleto. Entendeu? Então, é obrigatório para o católico ser batizado quando é criança. Aí, quando ele já é adulto, aí ele recebe a primeira comunhão, a Eucaristia e o crisma. Por quê? Na Eucaristia, o batismo te faz filho de Deus. Você é um membro da igreja. A primeira comunhão, você vai receber o corpo de Cristo. E na crisma você vai receber os frutos, os dons do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então você, né, vai ter muito mais força para você ser um cristão muito mais convicto. Tá? Então é muito bonito o que diz o nosso catecismo. Esse é o parágrafo 1306. O 1307 diz assim: o costume latino há séculos indica a idade da razão como ponto de referência para receber a crisma, ou seja, a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Olha que coisa interessante. Às vezes você nem sabia disso, não é? Em perigo de morte,
qualquer pessoa pode ser crismada e batizada. Primeiro tem que ser batizado, se não for batizado. Mas se a pessoa já é batizada, mas não é crismada, e ela quiser, em perigo de morte, ela pode receber o sacramento do crisma. Até uma criança. Em perigo de morte. É uma exceção. Assim como o batismo, você pode receber em perigo de morte, não é? Qualquer pessoa pode batizar. Aí, no caso, no crisma, aqui o catecismo não fala, não é, se qualquer pessoa pode crismar. Eu acho que não. Né? Eu teria que ver, né, no caso, perguntar. Né? Eu não saberia, né, se em perigo de morte qualquer pessoa pode crismar. Uma pessoa, eu sei que batizar, qualquer pessoa pode batizar em perigo de morte. Agora, por crisma, aí eu já não sei, eu tenho que perguntar lá na igreja, tirar a dúvida e depois trazer aqui para você. Tá? Mas a pessoa em perigo de morte, se ela quiser, ela pode ser crismada. Agora, se ela não estiver em perigo de morte, aí ela tem que ter o uso da razão. Para o batismo não precisa. Tá? Agora, para o crisma, a pessoa tem que ter o uso da razão. Por quê? Porque aí você vai testemunhar a fé. Tá? Então, aí no caso, se a pessoa não estiver morrendo, aí para ela ser crisma. E outra coisa, ela tem que passar também pelo catecumenato. Tá? Então, geralmente, a pessoa pode crismar, né, a partir de 14 anos. Não é? Eu aconselho, né, isso não é uma regra da igreja, mas eu acho que a pessoa deve crismar a partir dos 15 anos. Que aí ela já tem um pouco mais de maturidade para receber esse sacramento. Menos de 15, eu acho que a pessoa ainda não tem uma certa maturidade. Claro, gente, toda regra tem exceção. Tem pessoas, tem crianças menores de 15 anos que até tem maturidade. Mas, né, eu acho que 15 anos é uma boa idade para você já crismar. Eu já tenho alunos aí até com menos de 15 anos. Mas eu acho que 15 anos é uma idade já boa para você já procurar o sacramento do crisma, ok? E esse é o parágrafo 1307. O 1308 diz assim: se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, acabei de falar, tá vendo? Nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. São Tomás de Aquino recorda isso. Então, olha o que diz São Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Vamos ver o que diz, que inclusive doutor da Igreja, não é? Um dos maiores teólogos da Igreja Católica, junto com Santo Agostinho. Olha o que diz São Tomás de Aquino. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Então, gente, olha o que diz São Tomás de Aquino. A nossa idade, né, não tem nada a ver com a parte espiritual. Por quê? Porque a parte espiritual está na alma, não está no corpo. Tá vendo como que a alma... Por isso que na Idade Média, né, os cristãos eles cultivavam muito mais a alma do que o corpo. Não que o corpo não seja importante, claro que é. O corpo também vai ressuscitar. Mas a alma é mais importante, porque a alma é imortal. Não é? E toda a nossa faculdade espiritual está na alma. Memória, inteligência, não é? Tudo aquilo, né, que a gente traz no nosso ser está na nossa alma. Então, a idade, não é, que a gente tem, por isso que eu falei a questão da maturidade. Né? 15 anos é uma boa idade, mas às vezes uma pessoa com 13, 14 anos já tem maturidade. Por quê? Porque isso aí está na alma, não está no corpo. Aí depende, cada caso é um caso. É isso que ele está dizendo. Assim mesmo, na infância, o homem, no caso o ser humano, pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria, no capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o texto da sabedoria, lá da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. No capítulo 4, versículo 8. Então São Tomás aqui cita. Olha o que diz o livro da sabedoria. Velhice venerável não é longevidade,
nem é medida pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até por sangue de Cristo. O que São Tomás de Aquino está dizendo? Quantos santos canonizados? Criança! Não é? A igreja tem várias crianças que foram canonizadas. Ou seja, antes até dos 15 anos. Eu posso citar aqui São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, Santa Maria Goretti, não é? Um santo mexicano agora que foi canonizado há pouco tempo. Santo, eu não sei se foi beatificado ou canonizado. Ele foi mexicano, ele foi mártir, ele deu a vida por Cristo naquela carnificina que houve no México há uns anos atrás. Eu esqueci o nome dele agora. Ou ele foi canonizado ou foi beatificado. Sanches del Rio, o nome dele assim. Agora eu esqueci o nome dele. Criança, né? Não tinha nem 15 anos, mas deu a vida por Cristo. É o que eu estou falando. Não é? Então, gente, qualquer pessoa pode, não é, ser crismada desde que tenha maturidade cristã. Tá? Então a igreja vai analisar, né, se a pessoa já tem maturidade para receber o sacramento do crisma. Tá? Diferente do batismo. Tá? Então, no crisma, a pessoa tem que ter conhecimento daquilo que está recebendo. Já o batismo, não. O batismo a gente recebe crianças. Quem responde pela gente é o pai, a mãe, a igreja e o padrinho. Já no crisma, não. No crisma tem padrinho também. Mas no crisma, quem tem que se responsabilizar, né, pela fé sou eu mesmo. Então tem que ter maturidade. Entendeu? É isso que diz São Tomás de Aquino. Esse é o parágrafo 1308. O 1309 diz assim: a preparação para a crisma deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo. Olha aí, tá vendo? Então você tem que buscar esse sacramento para você ter uma união maior com Cristo. A uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo. Olha aí, por isso que você me vê aqui, eu sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo, que já está em mim, no batismo e no crisma. Mas, gente, eu tenho que pedir sempre o Espírito Santo para me iluminar, porque eu sou um pecador. Não é? Eu tenho as minhas fraquezas, então se eu não tiver a graça de Deus, então eu preciso pedir o Espírito Santo. Então a crisma te faz você ter essa força, né? Essa intimidade com Jesus e também com o Espírito Santo. Sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Eu venho falando isso aqui já há muito tempo. A crisma, gente, não é para você abandonar a igreja. Pena que muita gente não entende isso. Tem muita gente que recebe o crisma e depois abandona a igreja, some da igreja. Gente, eu acabei de falar aqui, eu louvo a Deus, eu bendigo a Deus. Todo ano é mais de 100 que são crismados aqui na matriz. Mas são poucos que eu vejo na igreja, trabalhando na igreja. Estou falando trabalhando na igreja. Indo à missa. É para você ir à missa todo domingo. É para você trabalhar na igreja. O que eu vou ajudar? Aonde que eu posso ajudar aqui na igreja? Tem gente que faz a primeira comunhão e faz o crisma e depois só volta para casar. Não. Você tem que continuar, meu irmão. Você tem que continuar na igreja. A igreja precisa de você. Aonde, né? Qual é o meu dom? É o que eu fiz. Quando eu crismei, eu fui ajudar. Queriam que eu fosse padre. Eu não tenho vocação para padre. Eu não tenho vocação. Me chamaram para ser diácono. Eu também não quis ser diácono. Não é minha vocação. Eu quis ser professor. Eu comecei a estudar. Olha aí, estou aqui dando aula. Ah, eu não tenho dom para ser professor, mas eu tenho dom, às vezes, para uma pastoral, para um grupo de oração. Gente, na igreja tem trabalho para todo mundo. A igreja precisa da gente. Por isso que os padres ficam sobrecarregados. Os padres não conseguem tudo sozinhos. Então a gente precisa também ajudar. Então o catecismo diz bem claro, o crisma também é responsabilidade para você também. Você agora é um soldado de Cristo. Você tem que ir para a guerra. Gente, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha.
A nossa vida é uma constante, é uma missão. Tá? Nós viemos aqui para uma missão. Levar o reino de Deus para as pessoas. Isso não é trabalho só do Papa, dos bispos, dos padres e dos diáconos, não. Nós, leigos, também precisamos fazer que o reino de Deus cresça e apareça. Então o crisma também é para isso. Ó, por isso a catequese da crisma se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo. Você agora, meu irmão, você pertence à igreja. Você é membro da Igreja de Cristo. Então não é para você abandonar a igreja. Agora que é para você continuar firme. Tanto a Igreja Universal, lembrando que a palavra católica significa universal, né? Como a comunidade paroquial, é o que eu estou acabando de dizer. Não é? Ah, eu sou da paróquia São José do Havaí. Então eu vou lá e vou perguntar ao padre. Padre, o que eu posso fazer para ajudar? Onde que... Gente, o padre Luiz Carlos me chamou. Eu tenho muito orgulho disso. O padre Luiz Carlos chegou para mim e falou: eu estou precisando de ajuda para dar aula de crisma, né, para ajudar no crisma e na catequese de adulto. Eu estou lá até hoje. O padre vive falando na missa: eu preciso de catequista, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de gente na pastoral tal, na pastoral aqui. O padre já está cansado de pedir na missa. Eu preciso de ajuda. Então, meu amigo, o que você está esperando? Ah, eu já sou aposentado, já não faço, não fico sem fazer nada em casa. Por isso que está depressivo. Mente vazia, oficina do diabo. Você que é homem, você que é mulher, não está fazendo nada em casa, vá para a igreja. Aprenda com os nossos irmãos protestantes. Por isso que os nossos irmãos protestantes são muito mais fiéis do que os católicos. Os católicos não são fiéis. Né? Só vão na igreja ali para batizar, fazer primeira comunhão, crisma e para casar. E olha lá. Não, meu irmão, é para você ficar firme na igreja. Trabalhar para o reino de Deus. Então, faça isso. Esta última tem uma responsabilidade peculiar na preparação dos confirmandos. Então a igreja prepara, a gente prepara os alunos para crismar, mas depois a igreja também não tem como é que a igreja, igual eu estou falando, tem mais de 100 que crisma. Como é que a igreja vai fiscalizar cada um? Então aí tem que ser a sua consciência, meu irmão, minha irmã. Agora é a sua vez de arregaçar a manga e trabalhar pelo reino de Deus. A igreja conta com você. Ah, os católicos estão diminuindo. Mas por que estão diminuindo? Porque tem muito poucos fiéis. Porque os que saem são os infiéis. Não é? É o que eu estou falando. Quando é católico, não faz por onde, não quer saber de igreja, não lê a Bíblia, não reza, não é? É só católico de boca. É o que eu tenho falado aqui. A igreja não precisa de católicos de boca, de quantidade. A igreja precisa de qualidade. Por isso que os católicos estão diminuindo. Por quê? Porque só vão na igreja só para aparecer. É um evento. Sacramento, gente, é só um evento social. Eles só querem saber da roupa que vai usar. Eles estão preocupados com a roupa, com a festa. Mas e o sacramento? Eu estou falando porque eu vejo. Quando é que vai chegar a minha camisa? O que eu vou usar? Gente, você tem que preocupar é receber o sacramento e ajudar e fazer alguma coisa na igreja para ajudar. É isso que você tem que estar preocupado. Não com a festa que você vai fazer, com a roupa que você vai usar. Isso aí é secundário. Então, por isso que a igreja precisa de nós. É uma missão. Esse é o parágrafo 1309. Agora o 1310. Para receber a crisma, é preciso estar em estado de graça. Isso aí é outra coisa que o pessoal fica com raiva da igreja. Claro, gente, que não é qualquer pessoa que pode receber. Primeiro tem que ser católico. Não é? Se é de outra religião, não pode receber. Para você ser crismado, você tem que vir para a igreja católica. Então, nenhuma outra religião tem nenhum sacramento. Tá? Graças a Deus, isso também está acontecendo muito. Eu tenho recebido muita gente vindo de outras religiões. Graças a Deus, louvado seja Deus. Esse ano mesmo já tem mais uns 2 lá, que vieram de outra religião. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Mas você tem que estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se você está vivendo de uma forma irregular, você tem que mudar de vida. Por exemplo, eu estou morando junto com fulano, mas não sou casado. Tem que casar. Não sou batizado. Tem que batizar. Entendeu? Eu sou casado só no cartório. Tem que casar na igreja. Como é que você vai receber o sacramento da igreja se você não é casado na igreja? Você só mora junto ou só é casado no cartório? Você não pode receber. Me desculpa. E as pessoas ficam com raiva da gente quando a gente fala. Fazer o quê? Convém recorrer ao sacramento da penitência. Então, antes de você ser crismado, você tem que se confessar. Por causa dos pecados que você já cometeu até aquele momento. Eu vou crismar amanhã. Até o dia de hoje você pecou. Então você tem que se confessar. Não é com Deus, é com o padre. Então a igreja vai marcar lá a sua confissão para você confessar para depois receber o crisma. Todo mundo que vai receber o crisma precisa passar pela confissão. Com o sacerdote, não é com Deus. Católico não confessa com Deus, confessa com o sacerdote. Ordem de Jesus. Nós vamos ver aqui, está no catecismo. E está na Bíblia. Então não tem essa conversa. Mas eu tenho vergonha. Passa. Primeira vez dá vergonha, depois se acostuma. Então, para você ser crismado, tem que ser católico, estar em estado de graça e tem que primeiro confessar para depois crismar. Então, tem que passar pelo sacramento da penitência, da confissão, para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Gente, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber Deus dentro de você. Você vai receber Deus de qualquer jeito? Não, você tem que estar purificado. Tá? Se você não purificar aqui, depois você vai purificar depois no purgatório. Por isso que a igreja ensina que existe um purgatório. Então é preferível você já purificar aqui, para depois você não ter que purificar lá no purgatório. Entendeu? Então, precisa se arrepender, se confessar. Uma oração mais intensa, então você já tem que ficar em clima de oração. Vou receber o crisma amanhã. Hoje você já tem que ficar em clima de oração. Por quê? Porque você vai receber o Espírito Santo, meu amigo. O Espírito Santo vai te dar ali, como aconteceu lá em Pentecostes. E lá em Pentecostes, o que eles estavam fazendo? Estavam em oração. Leia lá. Leia lá em Atos 1 e 2, você vai ver. Estavam lá em oração e o Espírito Santo desceu. A mesma coisa. Em oração mais intensa, deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Eu venho falando isso, gente. Qualquer pessoa que entrar ali para receber o crisma vai ser crismado, mas a graça, a força do sacramento, aí depende de mim, aí não depende de Deus. Deus vai te dar o sacramento, mas os frutos vai depender de você. Se você for lá receber de qualquer jeito, aí aquilo não vai frutificar. É o que acontece hoje. Por que muita gente é crismado, recebe a primeira comunhão e a vida não muda? Porque recebe de qualquer jeito. É o que eu estou falando. É um evento social. Os sacramentos hoje, gente, viraram evento social, onde as pessoas estão preocupadas com a roupa que vão vestir, com a festa que vão fazer, mas não estão nem aí no sacramento. Então, recebe de qualquer jeito, não dá fruto. A vida não muda. Continua a mesma coisa. Do mesmo jeito que entrou, vai sair. Não valeu? Valeu. Claro que valeu. Deus te deu o sacramento. Mas você recebeu de qualquer jeito. Tá? Então o catecismo diz bem claro, quando você for receber o sacramento do crisma, já fica em clima de oração. Tá? Já fica ali em clima de oração. Não fique conversando. Não é? Tem gente que vai receber o sacramento e fica conversando. Não. Ué. Presta atenção no que você está recebendo. Esse é o parágrafo. Você vai receber o quê? Os dons, né? E a graça, né, do Espírito Santo. Então você vai receber os dons do Espírito Santo, né? As graças do Espírito Santo, os carismas, tá? Tudo aquilo que está lá na Sagrada Escritura. E eu vou fazer um vídeo sobre isso no dia de Pentecostes, você vai entender. 1311 agora. Para a crisma, como para o batismo,
convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Então pode ser o padrinho ou madrinha. Então tá bem claro aqui. Para crisma, como para o batismo. Então, gente, só esses dois sacramentos que tem padrinho e tem madrinha. Ah, mas fulano foi meu padrinho de casamento. Não foi. Foi testemunha. É uma folclore, uma tradição. Tanto que eles colocam lá 15 pessoas lá para ser padrinho para ganhar presente. Mas no casamento, no matrimônio, não tem padrinho, tem testemunha. Agora, no batismo e no crisma, não. Aí você tem outra coisa, você tem que escolher. Não pode escolher qualquer pessoa, vou falar sobre isso. Convém que seja o mesmo do batismo. Então, pode ser o mesmo do batismo? Pode e deve. Se ele ainda estiver vivo, né? Se ainda for uma pessoa que ainda está vivendo a fé, pode ser o mesmo. Né? Mas se a pessoa morreu ou mudou de religião, vou dando um exemplo aqui, aí você pode trocar. Entendeu? Mas pode ser o mesmo, não tem problema nenhum. Pode ser o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Então, é até bom que seja. Se o seu padrinho, a sua madrinha de batismo ainda está vivo, ainda é católico, ainda está vivendo certinho, pode ser também a mesma pessoa no crisma. Mas se não é, se é outra, também não tem problema, pode ser. Agora, para ser padrinho, para ser madrinha, precisa ser católico, batizado, crismado e tem que estar vivendo de acordo com a fé. Pode ser solteiro ou pode ser casado na igreja. Agora, se estiver morando junto, sem ser casado, ou se estiver casado só no cartório, aí não pode ser padrinho, nem de batismo, nem de crisma. Ok? E de outra religião, menos ainda. Eu já vi gente chamando pessoas de outra religião para ser padrinho de batismo e de crisma. Não pode? Claro que não. Ué, como é que você vai pegar uma pessoa lá de outra religião, gente, para ser seu padrinho? Gente, o padrinho e a madrinha é para ajudar o afilhado na fé. Na falta do pai e da mãe, é o padrinho e a madrinha que tem essa obrigação. Eu graças a Deus, eu sou padrinho, né, da minha sobrinha aqui. Eu ensino a fé para ela. Eu ajudo a minha cunhada e o meu irmão. Pena que isso também ficou só para mostrar que né? Porque tem gente que é padrinho e madrinha, mas não está nem aí para o afilhado. Não, né? Não ajuda o pai e a mãe na educação religiosa, na educação religiosa e também na educação da pessoa como cidadã. O padrinho e a madrinha, gente, não é enfeite, não. Tá? Isso não é para enfeitar lá na igreja, não. É para você ajudar a criar o seu afilhado na fé e para ser uma pessoa de bem. É um segundo pai e uma segunda mãe. Esse é o parágrafo 1300. Esse é o parágrafo 1311. Agora, gente, nós vamos para o último parágrafo sobre o sacramento do crisma. O ministro da confirmação. Quem é que pode crismar? Tá? Nós vimos aqueles que vão ser crismados. Agora a gente vai ver aquele que vai crismar. Quem é que é o ministro do sacramento do crisma? Tá? Parágrafo 1312. O ministro original do sacramento da crisma é o bispo. Então, gente, quem é que vai te crismar? É o bispo. Por quê? Porque ele é sucessor dos apóstolos. Tá? Então, quem vai te crismar é o bispo. Ok? Então, quem que vai crismar vai ser o bispo. No Oriente, é normalmente o presbítero, ou o padre, né? Batizante, que também ministra imediatamente a confirmação em uma única e mesma celebração. Lá no Oriente, a crisma e o batismo são celebrados juntos. Então, o padre, ele pode, como o padre batiza, então ele também pode ministrar o sacramento do crisma lá no Oriente. Aqui não. Aqui no Ocidente, os sacramentos são ministrados separados. Primeiro o batismo, depois o crisma. Então, o padre geralmente é quem batiza e o bispo é quem crisma, ok? Mas
o faz com o santo crisma, então, ou seja, o óleo, tem que ter o óleo, senão ninguém é crismado, consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na igreja latina, que é a nossa igreja, não é? Aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos, ou quando se admite a comunhão plena com a igreja um batizado de outra comunidade cristã que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. Então, aqui na nossa igreja, como eu já expliquei, né, aqui no Ocidente, como a igreja celebra o crisma separado do batismo, então, né, quem ministra o sacramento do crisma é o bispo. O bispo pode autorizar que um padre ministre o sacramento do crisma? Pode, em último caso. O bispo está doente, não tem como mandar outro. Aí, em último caso, ele pode autorizar que um padre ministre o sacramento do crisma. Mas, geralmente, 99% é o bispo, porque o bispo é sucessor dos apóstolos, ok? Esse é o parágrafo 1312. O 1313 diz assim: no rito latino, que é o nosso rito, tá? A nossa igreja aqui do Ocidente, o ministro ordinário da crisma é o bispo, já expliquei. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros, que são os padres, a palavra certa, gente, é presbítero. A gente fala padre, é um carinho, mas a palavra correta é presbítero. Tá? Os presbíteros a faculdade de administrar a crisma. Então, é o que eu acabei de explicar. Né? É o bispo, mas, em último caso, o padre pode sim ministrar o sacramento do crisma. Tá? É conveniente que ele mesmo o confira, não esquecendo que é por este motivo que a celebração da crisma foi separada temporalmente do batismo. Então, aqui no Ocidente, a igreja separou, né, os dois sacramentos, batismo e crisma, justamente para isso, para que na crisma o bispo possa celebrar. Não é? Só se ele realmente não puder, tiver. Né? Mas hoje em dia é marcado até com antecedência, graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui na matriz, a crisma é marcada praticamente um ano antes, para que o bispo já tenha já na agenda o dia, para ele poder vir celebrar. Se ele estiver doente, aí paciência, mas geralmente, graças a Deus, louvado seja Deus, é o bispo. Né? Onde eu estou? Os bispos são os sucessores dos apóstolos, acabei de falar. Receberam a plenitude do sacramento da ordem, por isso que é eles que têm que celebrar o sacramento do crisma, tá vendo? A administração deste sacramento pelos bispos marca bem que ele tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja, às suas origens apostólicas e a sua missão de dar testemunho de Cristo. É muito bonito, gente. Quando a gente recebe realmente o sacramento do crisma do bispo, a gente olha, dá uma emoção muito grande mesmo, a gente saber que a gente está sendo crismado por um sucessor dos apóstolos. Não é? O bispo está ali todo paramentado, com chapéu, com cajado de pastor, não é? Igual mesmo na época apostólica mesmo. É muito bonito. Vale a pena, né, a gente ser realmente crismado pelo bispo. É muito bonito, não é? O nosso bispo hoje é o Dom Roberto Francisco. É ele que hoje celebra aqui na matriz, na Diocese de Campos. Há muitos anos foi o nosso amado, querido bispo Dom Roberto Guimarães, que foi muitos anos pároco aqui de Itaperuna, que, né, hoje é bispo emérito, né, está aposentado, né, tá com a saúde frágil, né, mas tá vivo até hoje, né, a gente até reza por ele. E eu não tive a graça de ser crismado por ele, porque na época ele estava com aquele problema de coração. E ele não podia exercer. Então ele mandou, na época, o sucessor, o que estava substituindo ele, que era o Dom João Corso. Foi ele que me crismou na época. Não é? Mas não importa, pode ser qualquer um.
né? Mas como eu fui batizado pelo Dom Roberto, na época ele era padre aqui, né? Seria uma honra para mim ter sido crismado por ele, mas não pude. Fui crismado pelo Dom João Corso e hoje é o Dom Roberto Guimarães, Dom Roberto Francisco, que é o bispo que crisma a maioria aqui na matriz, não é? Último parágrafo de hoje, gente, parágrafo 1314. Se um cristão estiver em perigo de morte, todo padre pode dar a confirmação. Então, é o que eu falei lá que eu não sabia, agora o catecismo está respondendo. O batismo, qualquer pessoa pode batizar, até um leigo. Eu não sou padre. Em perigo de morte, até eu posso batizar uma criança ou um adulto. Agora o crisma não, o crisma tem que ser um padre, né? Aí não pode ser um leigo, está dizendo aqui o catecismo. Tá? Com efeito, a igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo, sem ter tornado perfeito pelo Espírito Santo, com o dom da plenitude de Cristo. Então, assim como a igreja insiste para que a pessoa não morra sem o batismo, a igreja também insiste para que a pessoa não morra sem o crisma. Só que, como eu já expliquei, né, o batismo, qualquer pessoa pode batizar, agora o crisma não. Se não der tempo de chamar o padre e a pessoa morrer, aí ela não vai poder ser crismada, porque não pode receber nenhum sacramento se a pessoa morreu. Tá? A pessoa tem que estar viva, seja criança, seja adulto. Se não é crismado, pode crismar, tem que chamar o padre, né? Porque o bispo é mais difícil. Se estiver morrendo, até chamar o bispo é mais difícil. Mas o padre, se ele tiver condição de ir, antes da pessoa morrer, porque ninguém pode receber nenhum sacramento se tiver já falecido, se estiver morto. Tá? Então esse é o parágrafo 1314. O 1315, 1316 até o 1321 é resumo, não vou ler para não ficar repetitivo, e depois você pode ler aí para você fixar em casa. Na próxima aula, nós terminamos com a graça de Deus o sacramento do crisma. Na próxima aula nós vamos iniciar o terceiro sacramento, que é o sacramento da Eucaristia, né? Então, se Deus quiser, Ele há de permitir, na próxima aula a gente vai começar a estudar sobre o sacramento da Eucaristia. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.